Muito bom dia para você. Hoje é dia 4 de julho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. Naqueles dias os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas e sai para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: Trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando minha vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: Pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi grande aquela cidade, foi dado àquela cidade o nome de Segó. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segó. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe, que arrasou as cidades onde Ló havia morado. E aqui a gente relembra que quando Deus dá a ordem a Abraão de que ele saia da sua terra, de onde ele estava ali, vivia com seus familiares, ele então vai para a terra que Deus lhe reservasse, que Deus lhe mandasse. E Deus faria ali uma grande descendência. E Abraão é acompanhado, então ele leva consigo Ló e sua família. E aí os pastores de ambos, de Abraão e de Ló, que cuidavam dos rebanhos deles, que tinham muitos gados, ovelhas, eles começaram a brigar por conta do terreno onde pastavam os animais de cada um. E Abraão chama Ló e diz: Não precisa a gente brigar, nós somos irmãos. Escolhe, pois, a parte que você quer e eu não vou nem olhar para essa parte. E Ló faz a sua escolha. E aí, posteriormente, diante de tantas iniquidades, onde o povo de Sodoma e Gomorra cometiam, não crendo no Deus vivo, fazendo tudo aquilo que estava contra a lei do Senhor e fazendo aquilo que não era exatamente só pela ofensa ao Senhor, mas era uma destruição de si mesmo, das suas próprias paixões, de suas próprias ambições. Mas ele tem compaixão de Ló. E então ele diz a Ló que saia daquela cidade, e aí Ló ainda se demorando com a família, os anjos que eram em forma, apareceram como homens, puxa eles para fora e manda que eles vão para a montanha para se salvar. Mas Ló fala: Senhor, agradeço porque ganhei teu favor, mas não vai dar tempo, posso me refugiar nessa cidade? E Deus então diz que pouparia aquela cidade e não atingiria a outra até que Ló estivesse a salvo. Mas ele dá uma ordem: quando você sair, não olha para trás. Não olha mais para essa cidade que eu destruirei. E aí, entrando já na cidade, a mulher de Ló, ela não se conteve, ela olha para trás e ela vira então uma estátua de sal. Quantas e quantas vezes a gente é resgatado do pecado, mas a gente ainda insiste em olhar para trás. Quantas e quantas vezes o Senhor nos olhou com misericórdia, nos olhou com compaixão. O Senhor trouxe para o próprio coração as nossas dores, derramando seu sangue numa cruz, e a gente ainda insiste em olhar para o pecado, em manter essa relação de zelo, de estima, ou às vezes de curiosidade sobre a minha vida passada. Meu irmão, você renasceu em Cristo. Eu e você somos nova criatura. E é assim que a gente precisa viver. O homem velho precisa ser deposto todos os dias. A gente precisa se despojar dessa roupagem velha, de tudo isso que nos aprisiona esse mundo, as ambições, as paixões dessa vida, que nos fazem tantas vezes ser incoerentes com nós mesmos, humanamente falando, e aos ensinamentos do próprio Deus, que nos chama de santidade, quando a gente viu como a gente viu no devocional de ontem. De onde o Senhor te tirou? Para onde ele nos levará? A gente não sabe como vai ser o caminho. Provavelmente não vai ser fácil, porque para poder ressuscitar,
ele passou pelo Calvário, ele passou pela cruz e nós somos os seguidores e não é o servo maior que o Senhor. Mas uma certeza todos nós temos: nenhum justo que tenha se colocado a serviço do Senhor, carregado a sua cruz, não tenha recebido a sua recompensa. Porque Deus, Ele é justo. Nós passamos pelas tribulações do tempo presente, mas a recompensa será grande. Mas que nós não sejamos como a esposa de Ló, que não insistamos em olhar para trás, em manter esse contato, essa ligação com aquilo que devia nem existir em nossa vida, mas que por misericórdia do Senhor nós conseguimos uma vez romper. Não volte para trás, não olhe para trás. Permaneçamos firmes, seguindo ao Senhor. Lembra-te quem era a criatura antiga antes de Cristo. E lembra-te que mesmo nos tempos presentes, apesar de todas as tribulações que você passa, o seu coração consegue encontrar paz. Não é sobre não ter uma vida de desafios, não é sobre não ter lutas. Às vezes parece que quem não segue o Senhor vive uma vida muito mais tranquila com que a gente. Mas aí eu te lembro lá da passagem de Lázaro, que ele, quando Abraão disse para o rico: você recebeu a sua recompensa na terra, as riquezas com que o mundo podia pagar. Lázaro só recebeu ofensas e aflições. Agora ele colhe a riqueza que o tempo não pode apagar. Eu e você somos livres para poder fazer a nossa escolha. O Senhor diariamente Ele tem compaixão. Compaixão que nos convida ao sacramento da reconciliação, da confissão, de entrar sobre o peso do pecado e sair leve pelas asas do Espírito Santo, voando pelo Espírito Santo de Deus, e pelo sacrifício da Santa Missa, que acontece por mim e por você, do mendigo que é chamado a estar na mesa do banquete do Cordeiro, e que fomos chamados à santidade antes de tudo, porque Ele nos amou primeiro. Deus abençoe.